Então, gente, bom dia. Vamos lá. Em nossa última aula, eu deixei para vocês uma atividade de casa da apostila, da página 30 até a página 32, das questões 20 até a questão 29. Para quem tentou responder essa atividade, percebeu que ela é basicamente uma revisão dos conteúdos iniciais que trabalhamos em sala de aula. Quais são os conteúdos que ela vai trabalhar? Primeiro, as técnicas de separação de mistura. Vimos várias técnicas de separação de mistura, as passagens, as mudanças dos estados físicos da matéria, do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, e também os gráficos que trabalham essas mudanças de estado físico. Então, esses são os 3 tópicos que essas questões vão trabalhar com vocês. Então, eu vou revisar um pouquinho dos 3 tópicos com vocês, para que se vocês sentirem alguma dificuldade, venha ajudar vocês nas questões e até para a gente revisar mesmo que nós vimos lá no início das nossas aulas, ok? Então, a primeira técnica que eu vou revisar com vocês é a catação. É uma técnica fácil que a mãe sempre faz em casa, ó, lá catando o feijão, tá? Os meus componentes têm que estar no estado sólido e tem que ter um tamanho adequado para que consiga realizar a catação com a mão ou com a pinça, muito utilizada nas indústrias de reciclagem também, ok? A próxima técnica é a ventilação ou abanação. Essa técnica, os componentes também precisam estar em um estado sólido e ela utiliza uma corrente de ar. Então, essa corrente de ar vai passar e vai acabar levando os componentes que forem mais pesados ou menos densos, ok? Aqui eu utilizei um exemplo do pessoal fazendo a técnica da catação em grãos de café, certo? A próxima é a levigação, muito parecida com a ventilação. A diferença é que a levigação vai utilizar uma corrente de água, então muito usada nos garimpos, certo? Para separar a areia do ouro, ok? Próxima, separação magnética, e eu continuo com os meus componentes todos no estado sólido. Então, eu tenho aqui o enxofre misturado com limalha de ferro. Um dos componentes, nesse caso, é metal. Então, eu consigo atrair esse metal utilizando um ímã, ok? Trouxe aqui essa outra imagem para vocês perceberem a separação dessa mistura, certo? A próxima é a peneiração ou tamização. Peneiração também é um processo utilizado muito em casa. A mãe, quando compra aquela tapioca que precisa peneirar uma farinha de trigo, certo? Esse termo tamização vem do nome desse instrumento aqui, utilizado com o pessoal da área de construção, que eles usam para peneirar a areia. Então, o nome dessa peneira grande chama tamiza, por isso o termo tamização, certo? Próximo, flotação. Flotação, meus componentes continuam no estado sólido, um sendo mais denso que o outro, então eu vou adicionar a eles um líquido. Nenhum dos meus componentes pode ser dissolvido nesse líquido. Então, aqui nessa primeira imagem, eu tenho uma mistura dos meus 2 componentes no estado sólido. Vou adicionar o líquido e aí vai acontecer isso aqui. Então, o que for menos denso ou que for mais leve, certo? Fica na superfície, enquanto o outro fica submerso, então eu consigo separá-los tranquilamente, ok? Próxima técnica é a dissolução fracionada. Continuo com os meus componentes em estado sólido. Aqui eu tenho areia e sal. Nesse caso, ao contrário da flotação, um deles precisa ser dissolvido no líquido. Então, a areia e o sal, eu vou adicionar água a essa mistura. O sal tem uma facilidade de dissolver em água, a gente já sabe disso. Ele será dissolvido, enquanto que a areia não. Então, em seguida, eu posso retirar essa areia e eu consigo obter a água com sal e areia. Então, eu consigo fazer essa separação, certo?
Depois disso vem a decantação ou sedimentação. Nesse caso aqui, eu tenho uma mistura de água com terra. No momento que se mistura água com terra, ela vai ficar um pouco turva, essa água, né? Mas se você esperar um pouco, levar um certo tempo, essa terra vai decantar ou ela vai sedimentar. Então a água, ó, vai voltando a ficar límpida, certo? E a gente consegue fazer essa separação. Então eu trouxe aqui para vocês de uma outra forma, a água com terra. Você espera um pouco, a terra acaba se decantando, sedimentando, certo? E aí eu consigo separar essa água tranquilamente dessa terra, ok? Próximo, filtração simples. Aqui eu trouxe a imagem do que como a gente faz uma filtração em laboratório. Então eu uso um suporte, eu uso um funil. Dentro desse funil tem um papel de filtro, ok? Essa aqui em cima é o que eu quero filtrar. Então eu tenho aqui um sólido com líquido, exatamente o que eu quero filtrar. Aqui embaixo vai cair o meu filtrado, ou seja, o meu líquido já separado do sólido, ok? Aqui é uma imagem, um outro desenho, talvez fique melhor de vocês perceberem, mas que a gente também realiza essa filtração em casa. A gente acaba coando café, então a gente separa o pó do café da água. A gente acaba coando chá, porque ninguém toma chá com as folhas, né? A gente também acaba coando em casa, a gente usa o termo de coar café, mas nada mais é do que uma filtração, ok? Próximo seria centrifugação. Centrifugação é uma técnica muito usada em laboratório. Eles usam a máquina chamada centrífuga. Essa máquina é o que vai separar os componentes do sangue. Então, quando a gente vai para uma clínica fazer coleta de sangue para fazer exames, esse sangue coletado, ele é colocado dentro dessa centrífuga e ela agita tão rápido que consegue separar os componentes do sangue, certo? Isso aqui é muito usado em laboratório. O nome da técnica é centrifugação. O próximo é a decantação. Decantação agora que eu vou utilizar para líquidos. Então eu vou ter dois líquidos diferentes que não se misturam, eles não podem se misturar. Então eu consigo colocar em um funil, como está aqui na imagem. Então eu tenho um líquido aqui na parte de cima e o outro líquido aqui na parte de baixo. Então eu consigo deixar escorrer esse líquido aqui da parte de baixo e reter o líquido de cima, conseguindo separá-los, certo? O próximo é a vaporização. A vaporização é uma técnica que eu uso para separar também o sólido dissolvido em um líquido. Um exemplo clássico são as salinas. O que é salina? É onde acontece a produção de sal. Então, essa imagem que eu trouxe aqui para vocês, o que é? Esses tanques aqui é de água salgada, ok? Essa água, esses tanques é deixado, ó, aberto, certo? Essa água evapora e fica retido no tanque quem? O meu sólido, que nesse caso é o sal. Então, essas montanhazinhas, esses montezinhos que vocês estão vendo na imagem é de sal. Claro que esse sal é passado por um processo de purificação até que ele chegue à nossa casa para a gente poder consumir, usar, ok? A próxima é a destilação simples, que é mais ou menos um processo de vaporização. Qual é a diferença aqui? Eu vou usar técnicas de laboratório para fazer isso. Então, nesse primeiro funil aqui, nesse primeiro balão aqui, eu vou ter a minha água com sal, certo? Isso aqui é um bico onde ele vai trazer para mim uma chama para aquecer essa água com sal, ok? Essa água vai ferver, ela vai entrar em ebulição, ela vai virar vapor. Esse vapor vai passar aqui, ó, por esse tubo que a gente chama de condensador, certo? Esse condensador tem as suas paredes resfriadas por água, então essas mangueirinhas rosas aqui, ó, elas trazem água o tempo todo para dentro do condensador para resfriar as paredes do condensador.
Então, quando o vapor quente sai daqui e encosta nas paredes desse condensador, ele volta a ser líquido. Então, aqui nesse balão eu vou reter o meu líquido puro, enquanto que aqui nesse balão vai ficar retido o meu sal ou o meu sólido, ok? A próxima é a destilação fracionada. É muito parecida com a destilação simples, a diferença é que eu vou separar vários líquidos. Então, um exemplo clássico dela é a separação do petróleo. É assim que acontece a separação do petróleo. Então, aqui eu vou ter o meu petróleo bruto extraído, certo? Esse petróleo é direcionado para uma fornalha. Essa fornalha, a temperatura dela é altíssima. Essa fornalha tem a função de fazer esse petróleo entrar em ebulição, ele também vai virar vapor. Esse vapor vai passar por essa coluna aqui, que nós chamamos de coluna de fracionamento. E em cada uma dessas etapas, na coluna de fracionamento, ela é resfriada a uma temperatura diferente da outra. Então, esse vapor vai passando por essas colunas, ele vai sendo resfriado e vai sendo separado. Então, aqui eu tenho gás, gasolina, querosene, óleo, combustível, óleo lubrificante. Então, a destilação fracionada vai me ajudar a separar vários líquidos que se misturam. Então, eu vou usar sempre a destilação fracionada, certo? Tranquilo, gente? Só para a gente concluir. Lembrem-se dessas passagens, dessas mudanças de estado físico. Então, quando a gente tiver do sólido para o líquido, a gente vai chamar de fusão. Do líquido para o gasoso, a gente vai chamar de vaporização ou de ebulição, ok? Quando eu passar do sólido direto para o estado gasoso, eu vou chamar de sublimação. Se eu passar do estado gasoso para o líquido, se ele voltar a ser líquido, esse vapor, eu chamo de liquefação ou condensação. Do líquido para o estado sólido, eu chamo de solidificação. E do estado gasoso direto para o estado sólido, eu chamo de ressublimação, certo? Outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, lembrá-los, é dos nossos gráficos. A gente trabalhou vários gráficos desse em sala de aula, que é para a gente acompanhar o tempo e a temperatura em que acontecem essas passagens, essas mudanças de estado. Então, essa minha primeira etapa aqui, a minha substância vai estar no estado sólido. Aqui, como exemplo, eu trouxe o gelo. Então, eu vou ter o gelo aqui ainda no estado sólido. Temperatura vai aumentando até chegar a uma determinada temperatura em que ela mantém constante, ó. Tempo passa, porque vai ser temperatura pelo tempo. O tempo passa, mas a temperatura não sai do 0 graus Celsius. Então, aqui eu vou ter o estado sólido. Nessa parte aqui onde está acontecendo a fusão, ó lá, eu vou ter o sólido mais o líquido, quando o meu gelo está derretendo, certo? Até chegar o momento que ele foi todo derretido, eu só vou ter líquido. Essa água líquida, ela também tem a sua temperatura aumentando, então ela vai aumentando a temperatura. Então, aqui eu estou tendo aquecimento da minha água líquida, até chegar novamente a um certo ponto em que a minha temperatura não altera, ó, ela permanece constante. Nessa passagem aqui, eu estou tendo a ebulição. Então, minha temperatura está constante, está acontecendo a ebulição, onde eu vou ter o líquido mais o gasoso, até que todo o líquido evaporou e eu passo até agora apenas o quê? O meu vapor, certo? Ou o gás, ok, gente? Bom, então eu peço que vocês, quem tentou responder e não conseguiu, tente novamente agora, depois de revisado alguns tópicos, revisado alguns conteúdos que trabalhamos em sala de aula, certo? Qualquer dúvida da questão, vocês colocam lá no grupo, que aí eu vou tirando as dúvidas com vocês, ok? E aí a gente vai começar a trabalhar mais algumas questões e nossos próximos vídeos será sobre tabela periódica, que foi o nosso último conteúdo trabalhado em sala de aula. Certo, gente? Até mais!